Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos ler os versos 23 ao 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 23 ao 26, ou 6. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim: e havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem em segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inferior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, diga assim comigo, e de repente, sobreveio um grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas. Repita assim após mim: e logo se abriram todas as portas. Abriram quantas portas? Todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. E você se coloca em pé, neste mesmo espírito, adorando a Deus. Nós temos um tema, podeis tomar assento, que está exposto no telão. Quando o propósito supera a dor. Repita assim após mim: quando o propósito supera a dor. Eu até diria, revelados na pressão. Não é prisão, tá? Revelados na pressão. Porque sabe que é na pressão da luta do dia a dia, nos árduos problemas, nas adversidades, é nessa pressão que nós revelamos quem verdadeiramente nós somos. Se somos servos de Cristo, que aguentamos firmemente a luta, as provas, as provações da vida e assim sucessivamente. Escute bem isso. O Evangelho chegou com tudo nas regiões da Macedônia. Paulo estava debaixo de um direcionamento, olha, formidável. Quando você lê os primeiros versículos do capítulo 16, você vai ver Paulo debaixo de um direcionamento. E teve alguns momentos no ministério de Paulo, quando ele estava exercendo a sua segunda viagem, ou viagem missionária, que Paulo gostaria de ir para um lugar, mas o Espírito Santo não deixou. Você vê no capítulo 16, quando Paulo estava em Frígia, a província ali da Galácia, e ele diz no verso 6 que eles foram impedidos pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho na Ásia. Veja, uma região muito vasta, mas o Espírito Santo impediu, porque não era o momento de anunciar o Evangelho ainda lá na Ásia. Aí nós encontramos que quando Paulo chegou
a Mísia, ele também tentou ir para Betínia. Está aí no verso 7. O Espírito Santo novamente freou Paulo. Ou seja, ele estava debaixo de um direcionamento do Espírito, guiado pelo Espírito. Foi então que Paulo chega até Troade. E é interessante que ali em Troade, está no verso de número 9, Paulo teve uma maravilhosa visão. Eu estava pedindo até para Deus um sinal, e quando o irmão falou da visão de Paulo, eu falei, eu não preciso ter dúvida daquilo que Deus quer que eu fale nesta noite. Porque veja bem, está escrito no verso de número 9, que foi em Troade, tá? Que Paulo teve de noite uma visão. E é, como o irmão diz com muita propriedade, uma visão celestial, uma visão espiritual. Não era uma visão de barriga cheia. Não era uma visão como alguém diz, irmão, eu tive uma visão com você. Esses dias eu estava vendo na internet um camarada que diz, largou da mulher em cima de uma visão. Diz, olha, deixa de 60 e pega de 30. A coisa está assim. É a visão da carne. Não é a visão do espírito. Verdade, meu. As coisas estão acontecendo assim. Mas aqui, Paulo teve uma visão espiritual. E é interessante que nessa visão de noite que Paulo teve, se apresenta para ele um varão macedônico, um varão da Macedônia que lhe rogava, ou seja, um fervente pedido. Rogo é um fervente e um profundo pedido. Rogava-lhe, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso é visão. Visão para pregar o Evangelho. Visão para expandir a obra de Cristo. Você vê que ele quis ir para Ásia, o Espírito Santo não deixou. Ele quis ir para Betínia, o Espírito Santo não deixou. Por que não deixou? Porque a localidade que Paulo deveria estar era na região da Macedônia. E aí, em cima daquela visão, olha como Paulo era obediente à visão celestial. O verso 10 diz que logo depois, não demorou muito, logo depois da visão que Paulo teve, procurávamos partir para a Macedônia. E olha com a seguinte conclusão, concluindo, que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E foi nesta região que Paulo chegou a uma localidade chamada Filipos. Era uma colônia. Interessante que essa colônia, Filipos, era muito rica. Tinha gente ali de vidas abastadas. E que quando Paulo chegou ali, está escrito no verso 12, e dali partimos então para Filipos, que é a primeira cidade, tá, desta parte da Macedônia. E uma colônia. E ele esteve ali, diz ele, por alguns dias. Só que Paulo era um homem espiritual e era um homem de oração. Paulo sabia que Deus tinha uma grande obra para realizar na Macedônia, embora o Espírito Santo mandou um homem macedônico falar com Paulo para ele entender claramente qual era a visão para a sua segunda viagem missionária. Todavia, Paulo, ele não se estribou apenas nisso. Deus já mostrou para mim o local, já mostrou a região
da Macedônia, eu nem preciso me preocupar em orar. Deus já deu o direcionamento. Não, Paulo tinha uma vida de oração. Você não pode fazer a obra de Deus, ainda que você tenha a chamada de Deus, você não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Você tem que orar, você tem que se preparar. Se você gosta de pregar, de falar, você tem que se preparar, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar conhecimento. Se precisar dar um Google, você vai lá dar um Google. Se precisar ler um livro ou bons livros, você precisa o fazer. Por quê? Porque você precisa se preparar para realizar a obra de Deus. Não é de qualquer maneira. E Paulo, mesmo tendo já de antemão que o lugar era Macedônia, e que ele já estava na primeira cidade de Macedônia, que era Filipos, a colônia, todavia diz, não, eu preciso orar, eu preciso me revestir. E uma coisa que me chama a atenção no ministério de Jesus, que Jesus expulsava os demônios, trabalhava o dia todo fazendo milagres, maravilha. E interessante que depois à noite subia no monte. Sabe por quê? Que a virtude, o poder acaba. Você lembra quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue? Ele diz, eu sei que alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu o quê? Saiu o quê? Virtude. Virtude é o quê? Se saiu, tem que completar. Se eu beber um pouquinho dessa água aqui, o copo já não vai estar cheio mais, meu irmão. Aleluia. Você está pensando que a unção de ontem que você teve vai valer para hoje? Não, meu irmão. Você está pensando que o azeite que você tinha a semana passada, a vida com Deus, a vida de consagração, mas o diabo não vai me enfrentar, porque a semana passada eu jejuei. E hoje? Mas o mês passado eu fiz um propósito de consagração. E esse mês fez? O mês passado eu subi no monte para orar. E esse mês subiu? Não adianta. Então, Paulo aqui, o que ele fez? Num sábado, verso 13, ele sai às portas daquela colônia, Filipos, para a beira do rio, e ele então começa a procurar um lugar, para quê? Para descansar? Para pescar? Porque tinha rios ali. Ele sai procurando um lugar para orar. Olha a expressão, eu até grifei na minha Bíblia. Saímos fora das portas, à beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Ainda não tinha casa de Deus, ainda não tinha Betel ali, não tinha lugar para oração. E ele saiu procurando um lugar para orar. E diz que assentando-se, aí começou a falar a palavra, enquanto estava procurando. Aí uma mulher chamada Lídia se converte, começa a ouvir Paulo. A fé desceu para o coração dela. Ela, eu quero Jesus. A mulher foi batizada. As pessoas que estavam ouvindo o sermão de Paulo, elas acreditaram, elas creram em Cristo. Só que aí, eles encontram o lugar da oração. E é interessante que sempre quando você encontra o lugar da oração, o lugar da bênção, a casa de Deus, o diabo sabe. E ele vai vir ao teu encontro para impedir você de chegar nesse lugar. Você já não percebeu que quando você quer vir para a igreja, tem tanta coisa tentando impedir você? Vai chegando o crepúsculo da tarde, o momento de você se preparar para tomar banho, para vir para esse lugar, parece que surgem tantos problemas, e também sem contar a indisposição que vem. Maridão, você está atrasado. Não, mas eu estou querendo ficar, hein? Hoje eu estou querendo ficar, estou cansado. E a esposa começa a cutucar o marido, ou vice-versa. Não acontece, irmão? Sabe o que é isso? O diabo sabe o local, o diabo sabe o endereço da sua bênção, e ele quer te impedir.
ele quer te impedir. Foi só Paulo ter esse intento de orar. Olha o que aconteceu, verso 16. Aconteceu que, indo nós à oração, olha o intruso que aparece. Aparece uma jovem. Quem lê o texto no natural diz, poxa, é um problema comum. Não era, não. Isso aí era o diabo tentando confundir a cabeça de Paulo. Olha, ele sai para a oração, sai-lhe ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela tinha o quê? Espírito de adivinhação. Sabe aquela cigana que começa a entrar na cidade? Lá no interior tem bastante. A cidade interiorana, eu me lembro que a cidade da minha mãe, a cidade de Guaraci, às vezes tinha dias determinados, dia de sábado. Entrava na cidade, que era tão pequena, umas 6, 7 ciganas. E aí tudo querendo ler a mão das pessoas. E era aquela época lá, era 5 cruzeiros por um lado, 5 para outro. E ela só punha dentro da bolsa. Deixa eu ler a sua mão, olha, para ver a sua sorte, para ver o seu futuro. Opa, se tratar de um cristão, ele não cai nessa bobeira. Mas tem muita gente que cai, irmão. E tudo isso por dinheiro. A Bíblia diz que tinha esta jovem, que ela dava grande lucro, está abaixo do texto, aos seus senhores. Ela adivinhava e era um demônio, um espírito mau que a possuía. Algumas coisas ela acertava, outras não, mas não libertava ninguém. Saiu ao encontro de Paulo e sabe, está escrito, dava grande lucro aos seus senhores. Tinha gente extorquindo aquela mulher, aquela jovem. Tinha gente que fazia de tudo para aquela mulher estar ali na cidade ou naquela colônia de Filipos ali, porque ela estava dando lucro, ou seja, ela estava rendendo. Ela estava fazendo pessoas prosperar através do seu espírito de adivinhação. E sabe que ela adivinhou algo? E que não é hoje. Você vê um crente com a Bíblia na mão, você já sabe que ele vai para a igreja. Você vê um cristão ouvindo um louvor, ou seja, pelo celular, ou na casa dela. Opa, aqui se trata de uma família cristã. Não foi diferente conhecer, não foi difícil para ela conhecer de verdade quem era Paulo e Silas. A Bíblia diz que quando ela viu, está escrito no verso 17, e seguindo a Paulo e a nós, né, essa expressão nós, porque Lucas foi o que escreveu aqui, o livro de Atos dos Apóstolos, com certeza, ele fala a nós, dá a entender que não era apenas o companheiro Silas que estava com ele, mas Lucas estava ali. Ele diz, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servo do Deus Altíssimo. Acertou na mosca. Ela acertou na mosca. Rapaz, mas que espírito excelente. Eu sou pregador e até os não crentes estão dizendo que eu sou pregador. Eu sou cantor e canto bem e até os não crentes estão dizendo que eu canto bem. Eu vou me encher com isso. Porque olha aí, todo mundo está falando, até essa jovem. Parece que ela tem espírito de adivinhação. Ela está falando aí que eu sou pregador. Esses homens que anunciam a salvação, a moça está dizendo, eles são servos do Deus Altíssimo. Que maravilha, que revelação extraordinária, que linda visão esta jovem está tendo de mim. Só que tem uma coisa,
Paulo era um homem espiritual. E ele tinha visão espiritual. E na sua visão, ele tinha também o quê? Discernimento. Paulo soube discernir que o que estava na vida daquela jovem não era o Espírito Santo, mas era o diabo, que a usava para fazer as suas adivinhações. E tinha gente lucrando com isso. E é interessante, porque Paulo, após ouvi-la, poderia dizer: parabéns, hein? Que extraordinária visão você tem dos evangélicos, você tem dos crentes. Parabéns, jovens. Parabéns, continue assim. Se fosse no dia de hoje, irmão, maravilha. Pastor, mas eu trouxe uma palavra na igreja, que maravilha, hein? Olha, cuidado, porque você pode ser enganado. Olha, mas o fulano aí é de Deus, ciclano é de... Irmão, cuidado. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Vigia, varão, vigia, varoa. Às vezes o nosso discernimento não é um discernimento espiritual. Você vê que ela começa a elogiar Paulo. E olha, ela não faz isso apenas um dia. Está escrito aqui: e fez isto, verso 18. E fez isto, ou fez ela isto, por muitos dias. Por muitos dias. E Paulo ficou quieto ali. Ficou na dele, né? Ficou na dele. Mas a Bíblia diz, isso aqui é tremendo, irmão. Isso aqui é extraordinário. Olha como se faz necessário você ter uma visão espiritual, mas também você ter discernimento espiritual. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, perturbado, tá? Perturbado, voltou-se e disse para a jovem? Não, disse para o espírito, ou seja, para Satanás, que a possuía. Disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Que autoridade é esta? Saias dela. E a Bíblia diz aqui, irmão, e na mesma hora saiu. A moça ficou liberta. A moça já não adivinhava mais. A moça já não ganhava mais dinheiro para os seus patrões. Ela já não adivinhava e já não trazia mais recursos monetários para os seus chefões, os seus patrões. Que problema foi criado aqui. Você está vendo, irmão, que às vezes pregar o evangelho é problema. Problema com o vizinho. Rapaz, você já falou para mim, não quero saber. Você já falou umas 100 vezes para mim, eu não quero saber de crente. Não tem gente que fala isso para a gente, irmão? É problema. Pregar evangelho é problema. Pregar evangelho é encrenca. Por isso que Jesus, quando mandou, diz: olha, eles vão te maltratar, vão te perseguir, mas fique tranquila. Se perseguiram eu e perseguiram os profetas que foram antes de vós, meu irmão, vai perseguir, vai matar, vai. Mas é assim mesmo, pregar o evangelho é problema. Foi só Paulo repreender o demônio que havia naquela moça, ele trouxe um big problema para ele. Sabe qual foi o problema? Eu vou resumir, que eu vou terminar rapidinho. Veja bem, a Bíblia diz que, e vendo os seus senhores, verso 19, que a esperança, olha aí, irmão, tinha gente enriquecendo ilicitamente em cima de um espírito mau. É possível que há muitos ricos desse mundo aí estão entesourando impiamente através de espíritos maus. Tem gente aí até saindo da igreja virando maçônico, porque já falaram que todo maçom é rico. Irmão, esse dia rapaz, eu virei maçônico.
maçonaria, estou lá, porque diz que todo maçônico é rico. Saiu da igreja e foi lá buscar riqueza na maçonaria. Sangue de Jesus repreende, irmão. Mas tem gente assim, viu, guerreiro Alcides? Tem gente assim. Então, a esperança do lucro daqueles homens, estava perdida. O que eles fizeram? Prenderam o causador, o que brecou aquele espírito mau. Prenderam Paulo e Silas, levaram eles até a praça, diante dos magistrados, e fizeram uma única acusação. Olha, é o seguinte, esses homens aqui, eles estão mudando as nossas leis. Sabe por quê? Eles nos impõem costumes que não é lícito a gente praticar, visto que a gente é romano. A gente não pode fazer o que esse homem chamado Paulo, esse homem chamado Silas, está mandando a gente fazer. Preparar uma cilada contra os dois servos do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que tendo açoitado com varas, irmão, mas bateram tanto no Paulo. Você está pensando qual é o tema aí que nós estamos usando? Olha lá para você ver, você vai entender por que a chamada dói. Quando o propósito supera a dor. Paulo, mesmo sendo açoitado, a Bíblia diz que eles, tendo açoitado, verso 23, e açoitado muito, lançaram-o na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse em segurança. E é interessante que a Bíblia diz que o carcereiro, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere inferior. Esse cárcere inferior, irmão, era para os presos mais terríveis, sentenciados à morte, e que dali do cárcere, ou cárcere inferior, jamais eles saíam libertos. Dali eles saíam para morrer. Não tinha como. E não tinha como escapar. Não tinha escapatória para Paulo e Silas no cárcere inferior. E como se isso não bastasse, quando colocaram eles no cárcere, diz a Bíblia no verso 24, que lhes segurou os pés no tronco. Gente, era impossível Paulo sair dali para executar cabalmente a sua chamada. Mas eu quero te dizer para você, quando o propósito supera a dor. Olha para cá, quando Deus tem uma chamada na sua vida, a Bíblia diz lá em Isaías 43, que operando Deus, quem impedirá? A resposta é: ninguém pode impedir o agir de Deus. Esses homens pensavam, agora nós detemos Paulo e Silas. Agora eles vão morrer, porque estão na prisão, estão na casa do cárcere inferior, e eles não vão sair dali. Só vão sair dali para, serem degolados, serem mortos. Mas, meus irmãos, quando o propósito supera a dor, sabe o que aconteceu? Paulo e Silas naquela prisão, amarrado com os pés no tronco, foi chegando 18 horas, 19, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas. A Bíblia, olha para cá, a Bíblia diz assim: e
perto da meia-noite. Perto da meia-noite. Paulo e Silas faziam o quê? Murmuravam. Revidava aquela situação, dizendo: poxa, está vendo? Eu estava certo, Jeová errou. Porque eu estava querendo ir para onde? Para a Ásia. O Espírito Santo não deixou a gente ir para a Ásia. Eu queria ir para Bitínia. O Espírito Santo também proibiu. Agora nos mandou para cá, para Macedônia. Olha a situação que nós estamos. Foi isso que Paulo fez perto da meia-noite? Foi? Não foi. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Irmão, quem ora, ora fora da cidade, como eles procuraram um lugar para orar fora da cidade, e ora dentro da cidade, até dentro da prisão. Quem ora, ora lá em casa, ora dentro da igreja, mas ora também lá em casa. Quem ora é assim. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e eles também cantavam hinos a Deus. Isso aqui é muito forte, gente. Porque eles tinham tudo para murmurar. Eles tinham tudo para dizer: olha, está vendo, rapaz? Não dá. Com esses homens perseguindo a gente, não dá para a gente executar a nossa chamada. A gente está perdido agora. E quem vai nos livrar? Quem vai nos tirar dessa? Eles não estavam nem aí com aquele problema. Porque eles sabiam, quando o propósito é maior, a gente consegue superar a dor, as agruras da nossa vida. A gente consegue, irmão. Sabe por quê? Dentro das dificuldades estão as promessas de Deus para você. E dentro de cada problema estão os propósitos divinos para a sua vida. Deus permite as dificuldades para que as promessas dele se cumpram na minha e na sua vida. Vou recapitular. Deus permite as dificuldades para que as promessas dele se cumpram nas nossas vidas. E olha, para cada promessa de Deus para você, tem um kit de problema. Que isso, pastor? O senhor está me assustando. Mas fique tranquilo, para que a promessa de Deus se materialize em nossa vida, é necessário você passar pelas dificuldades da vida. É verdade. Por exemplo, como eu vou conhecer um Deus que cura se eu não ficar doente? Como eu vou conhecer um Deus que faz milagres se eu não estiver precisando de um milagre urgentemente? Como é que eu vou conhecer um Deus que exalta se eu nunca fui humilhado? Como é que eu vou conhecer um Deus que exalta se nunca eu fui derrubado? Se nunca eu fui humilhado? É dessa forma, meu irmão. E Paulo seria então exaltado neste lugar. E foi. Porque quando você lê o final dessa história, quando eles souberam que Paulo também era romano, eles não sabiam que Paulo era romano. Quando eles souberam: você está liberado, sai daqui, você está liberado, a gente não pode pôr a mão em você, você está liberado, você está liberado. Depois que ele saiu da prisão, fizeram isso com Paulo. Sabe por quê, irmão? Porque quando o propósito de Deus é maior na sua vida, você consegue superar todo tipo de dor que vem sobre você. Sabe o que aconteceu para concluir? Às vezes eu penso, eu não sei se foi Paulo
Eu acho que foi. Ou se foi Silas. Quem sabe, ó, eles estavam o quê? Amarrados, com os pés no tronco. Equivale a dizer que um estava do lado de um tronco, estava de um lado no tronco, e o outro do outro lado. Eu não sei se foi Paulo, eu acho que foi, ou Silas. E ele disse: Silas, e aí, está feliz? Nós estamos aqui amarrados. Possivelmente, nós vamos morrer amanhã. Amanhã vão nos tirar daqui para nos matar. Mas você está feliz? Ô, irmão Silas, eu estou pronto para morrer agora. Por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Olha, eu morro agora. De repente, Silas diz: eu vou testar a fé de Paulo, a convicção de Paulo. E aí você, Paulo? Me perguntou, mas não falou nada. E você, está feliz pela chamada? Pela execução da sua chamada? Está feliz porque o Espírito Santo pegou a gente, não deixou a gente ir para a Ásia, nem para a Bitínia, mas nos trouxe. Está feliz? Irmão Silas, eu estou tão feliz que eu vou te fazer um convite agora. Mas que convite é esse? Vamos orar? E eles começaram a orar. Depois que oraram um pouco, eles começaram a cantar. Mas cantar hino, viu, irmão? Não é música aí porque tem gente que está cantando, é música mesmo. Ele adora Deus na igreja, mas lá canta a Anitta. Canta a musiquinha da Eguinha e começa até a requebrar. Aí não dá, meu irmão. Como é que você quer que Deus age na sua vida? Se na igreja você canta louvores, na igreja você canta hino, mas lá fora, lá fora, aí não tem jeito. Eles cantavam o quê? Hinos de louvor a Deus. E aí, irmão, enquanto eles cantavam, eu fecho aqui. A Bíblia diz que de repente, é de repente que a solução de Deus chega para você. É de repente que o milagre chega, que a resolução para os seus problemas chega. A Bíblia diz que de repente. Você quer que o de repente de Deus aconteça na sua vida? Faz o que está no contexto que Paulo e Silas faziam. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E sabe o que é que Deus fez? A Bíblia diz que Deus mandou um terremoto. Deus mandou o quê? Um terremoto. Você quer o terremoto? Porque tem gente, Thaís, que quer o terremoto. Mas ele não quer orar, ele não quer pagar o preço, ele não quer ser crente aqui e ser crente lá fora. Cantar os louvores de Deus aqui e cantar os louvores de Deus lá na escola, lá no trabalho, identificando que ele é um verdadeiro cristão. Aí você quer, eu quero terremoto. Tem um hino aí que fala do terremoto, né? Irmão, terremoto só vai acontecer se você orar e cantar louvores a Deus, meu filho. A Bíblia diz que de repente sobreveio. Deus mandou anjo? Não mandou anjo não, mandou terremoto. Mandou um terremoto. Os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. Eu até grifei aqui na minha Bíblia. Abriram todas as portas. Deus vai abrir para você nesta noite todas as portas. Qual é a porta que você precisa que seja aberta na sua vida? A porta da alegria, da esperança, da felicidade conjugal. Qual é a porta? A porta de emprego, da resolução para o seu problema. A Bíblia diz que logo abriram todas as portas.
abriram todas as portas. E olha, se tiver alguém preso aqui, preso em algum tipo de vício, preso em algumas situações ao contrário da sua vida, se tiver algum preso aqui, espiritualmente falando, o Senhor vai soltar. A Bíblia diz: e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de alguns. Deus tem bênção para todos nós nesta noite. Fica em pé, fica em pé. Coloca novamente o tema, para a gente não esquecer desse tema. Quando o propósito supera a dor. Eu não sei o que está te oprimindo. Cada um tem os seus particulares. Eu sei daquilo que me aflige. Eu sei, eu conheço da minha dor. Eu não sei da tua. Mas uma coisa eu posso te dizer: que eu estou absolutamente certo de que o meu Deus está agindo na minha vida, que Deus está agindo na vida da minha mãe. Pode ser que o jeito que Deus age na vida dela não me agrade muito, mas não tem problema, que a vontade dele seja feita tanto no céu como na terra. E a vontade dele para mim é perfeita, é agradável, aleluia, não tem nenhum tipo de defeitos. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra, eu não sei qual é a porta que você está esperando que Deus abra para você nesta noite. De repente é a porta da saúde. Ultimamente você perdeu a saúde. Ultimamente você está fragilizada ou fragilizado. Talvez você está debilitada fisicamente falando. Mas o meu Deus pode te tirar desta prisão na noite desse domingo 12 de novembro. Nós vamos cantar um louvor para Deus. E nesse louvor, eu não quero chamar ninguém aqui, mas se alguém por vontade própria quiser sair da onde você está e vir diante do altar para dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui e eu preciso de um milagre, sai do teu lugar e vem.